Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre coletânea de textos, uma parte muito desprezada pelos alunos durante a produção textual. Bem, mas o que é então coletânea de textos? São textos ou fragmentos de textos relacionados ao tema proposto de redação, podendo ainda ser gráficos, charges e outros. Como eu disse, muitos alunos desprezam a coletânea de textos, e isso é um erro. O principal objetivo da coletânea de textos é de nortear o aluno durante o processo de produção textual. Ou seja, a banca, por meio da coletânea de textos, ela indica para o aluno qual é o caminho que ele deve seguir, ou seja, os primeiros passos que ele deve dar para que ele consiga produzir a sua redação de acordo com o tema proposto. Aprenda a ler a coletânea de textos antes mesmo de iniciar o processo de escrita da sua redação. Muitos alunos desprezam a coletânea de textos sem entender o objetivo, a função que ela tem. A coletânea de textos ela é muito rica em informações. Informações essas que podem te auxiliar durante o processo de escrita da sua redação. Eu não estou falando aqui que você deve fazer uma cópia literal das informações que estão na coletânea de textos. O aluno que fizer isso corre o risco de ter a sua redação zerada, a sua nota zerada. Mas você pode reciclar as informações que estão na coletânea de textos. O que é reciclar as informações? Você vai transformar as informações, você vai dar sentido para as informações que estão nos textos de apoio. E eu vou te ensinar como fazer isso, como utilizar de forma correta a coletânea de textos a seu favor. Antes de mais nada, você deve entender a diferença que existe entre tema e núcleo temático. Como já vimos em aulas anteriores, tema é um recorte do assunto. O assunto possui uma amplitude maior. Ele é global, genérico. Núcleo temático é a ideia central, a palavra-chave do tema da sua redação. Vamos a um exemplo para que você consiga entender isso melhor. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos explorar esse tema, que foi um tema de redação do Enem. Qual o assunto desse tema? Violência. Qual o tema? Violência contra a mulher. Ou seja, o Enem já entregou para os alunos o tema delimitado. Qual que é o núcleo temático desse tema? Qual que é a ideia central, a palavra-chave desse tema de redação? Perceba que se o aluno dissertar sobre violência, ele vai tangenciar o tema da redação. Se ele simplesmente falar de violência contra a mulher, somente isso, ele vai tangenciar o tema da redação. O Enem, ele pediu para que o aluno conseguisse relacionar a questão da violência contra a mulher com outro aspecto, a persistência. Ou seja, o que o Enem queria era que o aluno fosse capaz de informar por quais motivos a violência contra a mulher ainda persiste dentro da sociedade brasileira. Então, o núcleo temático desse tema é persistência. Isso que é núcleo temático. É o recorte do tema da redação, a palavra-chave. E antes mesmo de iniciarmos o processo de reciclagem das informações, a gente deve ser capaz de extrair o núcleo temático, de identificar o núcleo temático do tema da redação. Feito isso, o aluno deve iniciar o processo de reciclagem dos textos de apoio. Mas o que é reciclar? É transformar material já usado para uma nova utilização. Você vai utilizar as informações recicladas da coletânea de textos na sua redação. Ou seja, reciclar não é fazer uma cópia literal, é você compreender, interpretar os textos de apoio de acordo com a sua visão, com a sua ótica. Eu vou te ensinar os 5 passos da reciclagem da coletânea de textos. São esses passos que serão responsáveis em fazer com que você compreenda e interprete a coletânea de textos. No primeiro passo, você deve transformar o tema da redação em pergunta. Exemplo: a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Por que a violência contra a mulher ainda persiste no Brasil?
quais são os motivos que fazem com que a violência contra a mulher ainda persista no Brasil. Crie perguntas sobre o tema da sua redação. Isso vai te ajudar a desencadear na sua mente um processo de pronta resposta, ou seja, o seu cérebro ele vai tentar buscar dentro dos seus conhecimentos a resposta a essa pergunta. Os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Por que a mobilidade urbana é um desafio para o Brasil? Quais são os desafios da mobilidade urbana para o Brasil? Então, o primeiro passo é transformar o tema da redação em pergunta. O segundo passo que você vai executar é grifar o seu texto. Para isso, você vai realizar uma primeira leitura, que chamamos de leitura de reconhecimento. Ou seja, você vai ler toda a coletânea de textos. Vamos supor que a sua coletânea de textos ela é composta de 4 textos, ou 4 fragmentos de textos, enfim. Você vai ler na íntegra a coletânea de textos. Partindo desse exemplo, então, dessa coletânea composta por 4 textos, você vai fazer uma segunda leitura por texto. Então você volta lá no texto 1. Vamos supor que esse texto 1 possui 2 parágrafos. Então você vai separar ele por trecho. Trecho 1, trecho 2, né? Parágrafo 1, parágrafo 2. Você vai focar no parágrafo 1, no trecho 1, e você vai grifar ali, vai destacar, vai sublinhar, enfim. Você vai selecionar palavras-chave, palavras que vão te ajudar a compreender, a extrair a ideia central daquele trecho. O terceiro passo será fazer uma síntese, ou seja, você vai realizar uma terceira leitura, na qual você vai resumir em poucas palavras o trecho. Então você vai selecionar por trecho, partindo do exemplo que é a coletânea de textos, o primeiro texto possui 2 parágrafos, você vai focar então no primeiro parágrafo, tá? Ou seja, é o primeiro trecho. Você já fez a primeira leitura de toda a coletânea, você fez a segunda leitura no qual você grifou, destacou o trecho, tá? Ainda nesse trecho, que você selecionou as palavras-chave, você agora vai resumir em poucas palavras a ideia central desse trecho, tá ok? O quarto passo é relacionar e questionar. Você deve relacionar as informações com o tema central, ou seja, o tema da sua redação, questionar as informações que você conseguiu compreender e interpretar dos textos de apoio. Por fim, você vai implementar, você vai aplicar a sua visão de mundo, que é o conhecimento que você possui acerca desse assunto. Resumindo então os 5 passos da reciclagem da coletânea de textos, você deve transformar o tema da redação em pergunta, você deve grifar por meio de palavras-chave, você vai fazer uma síntese para ter um entendimento completo das principais ideias daquele trecho, você deve relacionar as informações que você conseguiu compreender e interpretar com o tema da redação, você deve questionar as informações obtidas e, por fim, você deve aplicar a sua visão de mundo. Para que tudo não fique muito teórico, vamos para um exemplo prático. Bom, estou aqui com o tema de redação do Enem, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Para a gente chegar a aplicar os 5 passos, antes a gente já tem que ter extraído o núcleo temático. Como a gente já viu em um exemplo que foi dado, o núcleo temático é a persistência. Bom, feito isso, nós já temos condições de executar o primeiro passo, que é transformar esse tema em pergunta. A gente já fez isso também num dado exemplo. Passo 2 é a gente realizar aqui a primeira leitura, que é a leitura de reconhecimento. É a leitura que você deve fazer dessa coletânea em sua totalidade. Agora, você deve iniciar as análises de forma partitiva. No texto 1. Fazendo-se a leitura do texto 1, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010, foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465,
que representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Nesse caso, essa é a segunda leitura, a leitura na qual nós já estaríamos grifando, destacando as palavras, que está justamente aqui no passo 2. Eu destaquei assassinadas 92 mil mulheres e aumento de 230%. O passo 3, que seria a síntese, eu coloquei da seguinte forma. Esse texto 1, ele pode ser resumido na seguinte frase: a violência contra a mulher cresce a cada dia. Quarto passo, ele já tem como palavra-chave, a persistência, núcleo temático. Então eu consegui fazer aqui as seguintes indagações. Por que essa violência aumenta dia após dia? Será que os meios existentes para coibir tal ação não estão sendo suficientes? Essas indagações elas são importantes para que consigamos pensar em respostas satisfatórias. E o último passo é a visão de mundo. De acordo com a indagação 4, por que essa violência aumenta dia após dia, eu consegui responder aqui no passo 5 por meio da minha visão de mundo. Eu consegui entender, compreender que há uma superioridade de gênero, ou seja, o gênero masculino ele se sente superior ao gênero feminino, a ponto de, em uma relação, o homem se achar dono, proprietário da mulher, sentindo-se no direito de maltratá-la ou até matá-la. No texto 2, nós temos um gráfico sobre os tipos de violência. O passo 1 se repete. O passo 2, eu destaquei como palavras-chave violência física e violência psicológica, o que são os tipos de violência que apresentam a maior incidência. E resumi esse gráfico na seguinte frase: a mulher tem sido submetida a diversos tipos de violência. O passo 4 é um repeteco. No passo 5 eu cheguei à seguinte conclusão, por meio da minha visão de mundo: a Lei Maria da Penha parece não coibir os agressores. Interessante que isso vai ficar mais claro para a gente no texto 4. O texto 4 aborda essa questão. Entretanto, ele não deixa claro essa falta de efetividade da Lei Maria da Penha. Texto 3 e texto 4, agora é com você. É isso mesmo. Eu proponho que você aplique esses 5 passos no texto 3 e no texto 4 e poste no nosso grupo do Telegram. Lá eu farei a correção e irei te orientar quanto à forma correta de aplicar esses 5 passos. Participe do nosso grupo de redação no Telegram. Aprenda a redação de uma forma inovadora, prática e objetiva. E melhor ainda, de forma totalmente gratuita. O link para acesso ao nosso grupo está na descrição do vídeo. Até mais!